Fala aí, gente! Que coisa boa! Estamos juntos para mais uma edição do nosso Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias para você a partir de agora. Mais uma daquelas que a gente curte e que a gente gosta de ouvir, de saborear essas histórias aqui no Rembrandtcast. Bom, antes de apresentar aqui o nosso convidado muito especial, e a gente vai descobrir as razões por esse convidado ser especial aqui durante o programa. Antes, deixa eu mandar um abraço muito forte para a turma da Vagamundo. A partir de hoje, estamos juntos com a Vagamundo. Rembrandt Júnior veste Vagamundo aqui no Rembrandtcast. Muito obrigado. São 9 lojas no estado, uma marca genuinamente pernambucana, de qualidade. E eu indico porque depois que eu passei a usar, estou me sentindo ainda mais confortável com as minhas roupas, tá bom? Muito obrigado aí a toda a turma da Vagamundo, @Loja Vagamundo, para você encontrar roupa de qualidade, a nossa camisa, calça, roupa masculina é na Vagamundo. Vamos nessa! Vamos começar aqui mais um papo especial. Eu nem falei que para a galera que ia apresentar Mário Júnior aqui, mas estou apresentando Mário José dos Santos Júnior. Tudo bem, Mário Júnior? Tudo bem, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço a todos aqui do Rembrandtcast. É um prazer poder participar com você aqui nesse bate-papo. Mas eu vou dizer, viu, sua agenda é muito concorrida, porque existe. Não é fácil não a gente arrumar um espaço na sua agenda, mas que bom que a gente conseguiu esse espaço hoje, Mário. Mário José dos Santos Júnior, que todos que acompanham o rádio, especialmente o Rádio Esportivo de Pernambuco, se acostumaram a ouvir. O Plantão Esportivo Mário Júnior também apresenta programa, também comenta. Agora sim, não são comentários tradicionais, são né? Aleatórios, assim podemos dizer. De alguma forma, né? São comentários aleatórios. Mas, Mário Júnior, vamos começar aí a falar da sua carreira, que já tem quase 30 anos, né? Isso. Como profissional de rádio. Atualmente com 28, já caminhando aí para o 29º ano. Eu sempre tive um sonho, desde os 7 anos de idade. Eu sou pernambucano, nascido em Casa Amarela. Passei um tempo em São Paulo, né? Meu pai, na época, trabalhava como torneiro mecânico e ele teve um convite para trabalhar em São Paulo. E fui para São Paulo com minha mãe, com minha irmã, a minha irmã mais velha, e aí a gente passou um período lá. Quando minha avó faleceu, em 79, voltamos para Olinda, natural de Olinda, morando lá na Vila Popular. E aí, dali para frente, em 1982, eu já tinha o sonho de ser radialista. Em 1982? Já tinha. A minha primeira Copa do Mundo foi a Copa de 82, né? Que o Brasil acabou sendo eliminado pelo time de Paulo Rossi. E ali eu já sabia, que eu tinha um sonho de ser radialista. Ali você estava com 9 anos? Por aí. 8, 9 anos. Isso. E ali eu já sabia que tinha esse desejo, que tinha essa vontade. Minha mãe, se ela não acreditava em mim, ela nunca disse que não acreditava. Meu pai é uma curiosidade. Quando eu falava para ele, ele dizia, rapaz, eu tenho uma formação, sou torneiro mecânico, uma coisa que você pode estudar, que você pode entrar nesse ramo também. Eu disse, pai, eu posso até entrar no ramo, mas não é o que eu quero. E ele ficou meio assim, tanto que quando ele me via narrando jogos, né, falando para televisão, como se fosse no rádio, era uma música que tocava romântica, uma música mais alegre, esse menino não tá batendo bem não. Sabe o que ele fez? Ele me encaminhou para fazer um exame com a psicóloga. E eu fiz esse exame com a psicóloga. Vamos ver se esse menino tá bem, né? Aí no final de tudo, eu não sabia do que se tratava. Aí ela disse, eu não estou entendendo por que você está aqui. Eu disse, não, o que, doutora? Não, faça aqui algumas atividades, você não tem nada. E seu pai mandou você vir para cá porque ele achava que você tinha alguma loucura, sei lá, daquela algum problema, algum né? problema. Aí eu comecei a rir, foi quando eu descobri que ele tinha me mandado fazer esses exames lá, mas deu tudo normal. Antes de falecer, em 2012, ele ainda me viu trabalhando no rádio, se emocionou, porque talvez ele não acreditasse, né? É difícil, né? O pai quer sempre que o filho esteja no caminho bom e que, poxa, eu trabalhava numa empresa e eu pedi demissão da empresa para tentar entrar na vida de radialista. Só que a gente sabe que você de fora tem uma visão. Quando você entra, aí você vê que não é tão fácil assim. Primeiro, tem que ter a pessoa que abra a porta para você. É o primeiro passo. Eu ouvi isso, sabe de quem? De Roberto Queiroz. O Garganta de Aço. O Garganta de Aço, o saudoso Roberto. Quando eu tinha 16 anos, eu fui no Sindicato dos Radialistas e aí Maria José disse, olha,
para fazer o curso de radialismo, você precisa terminar o 2º grau. Que naquela época, primeiro, segundo, terceiro ano. Né? Hoje era o ensino médio, né? Isso. E aí foi quando eu me dediquei para terminar, para poder entrar na situação. Mas alguém abriu a porta. E quem abriu a porta? Você vai lembrar dele, o saudoso Ronaldo Gomes. Ronaldo Gomes. Era a vinheta de Ronaldo Gomes. Isso, que foi plantão esportivo da Rádio Clube. Com quem eu trabalhei. Isso, e foi ele que abriu para mim a porta, né? Ele depois saiu da Rádio Clube, foi para a Rádio Capibaribe, e aí eu comecei aparecendo na Capibaribe, vendo ele trabalhar, como é que ele conduzia o plantão. Você estava lá de curioso, né? Isso. Não estava contratado, não estava estagiando, nada disso. Apenas como um ouvinte que tinha um sonho de se tornar radialista, e o tempo foi passando, anotando algumas coisas, sempre fiquei muito ligado em resultados, jogos, e Ronaldo era um cara extraordinário, né? Até que um dia ele disse, tu vai chegar que hora daqui na rádio? Eu disse, não, chega aí, tinha um jogo do Sport, eu não lembro contra quem o Sport jogou no meio de semana, vou chegar umas 6h30, tá bom? Você tá ótimo. Aí cheguei... Quer dizer, você já estava lá só como ajudante de Ronaldo, Isso, né? auxiliar Ronaldo de plantão, né? Auxiliar de plantão. E aí eu fiquei, e fui ficando, aí ele, tem alguns jogos aí, você trouxe, tudo escrito à mão, não tinha negócio de escrever em máquina, essas coisas. Internet, essas coisas. Isso não. E aí eu fui fazendo, escrevendo, aí ele disse, eu vou beber água, daqui a pouco a gente conversa. Aí a Voz do Brasil no rádio, 7 às 8 da noite, né? Era na época assim. E deu 7h10, 7h15, 7h20, 7h45, telefone do operador toca, na Rádio Capibaribe. Aí, Mário, pra você telefone. Disse, pra mim, quem é? Ronaldo. Ronaldo, uma hora dessa. O jogo começa às 8 horas. Quando eu atendo, ele disse, olha, boa sorte, viu? Boa sorte de quê? O plantão hoje é com você. Meu amigo, e foi assim que eu comecei, em 28 de julho de 1997, a trabalhar no rádio. Quando aquela luzinha vermelha acendeu, que eu sabia que eu ia ter que entrar no ar. Rembrandt... Gelou, Mário Júnior? Muito, suando muito, a tremedeira bateu. E agora... Mas aí eu comecei a trabalhar dessa forma no rádio. Foi assim que eu comecei, com o Ronaldo me colocando nessa situação. Ele foi pro estádio e disse, tô aqui no campo, vou ouvir o jogo e o plantão é com você. E foi assim que eu comecei, em 28 de julho de 1997. Mas, vamos lá. Depois dessa experiência, aí a rádio te contratou para você ficar lá fixo como auxiliar de plantão, para revezar com o Ronaldo? Como é que foi? Eu ficava ajudando ele, né? Eu não Mas falava. Recebendo por isso? Não tinha recebimento nenhum. É a questão de você ter a vontade, né? E de aprender. De aprender, que alguém pudesse dar o espaço para você. Aí, com pouco tempo depois, ele saiu da Rádio Capibaribe e foi para a Rádio Continental. Só quando ele me disse assim, olha, a gente tá indo pra Continental, ele não falou a gente me colocando, ele falou da equipe. A equipe. Né? E eu fiquei na minha, calado, aí depois ele disse, você tá calado, não tá falando nada? Eu disse, não, eu tô aqui só observando. Mas não se apreende não, você vai também, eu vou também. E aí ele também me levou pra Rádio Continental. E eu fui lá era mais pesado, assim, porque tinha cobertura de jogos, né, de maior porte, era mais de um jogando. Na Capibaribe ele fazia o jogo alternativo. Se jogasse em Sport, Santa Cruz e Náutico, ele escolheria o jogo. E aí ele colocava só um jogo no ar. E o plantão informava os outros 2. Na Continental, não. Aí tem que fazer os 3 jogos. Então a pegada era outra. E aí eu comecei a fazer também. Teve Copa do Mundo. E fui fazendo. E ele cada vez mais me colocava no ar, né? Porque você começa, loteca, 14 jogos, na época eram 13 jogos. Jogo 1, ele dizia. O jogo 2, eu dizia. Aos poucos, ele aumentou para 2 jogos. 3 jogos, ele disse, agora é com você. Aí eu fazia a loteca inteira. Dividia campeonatos estaduais com ele, que são muitos. E fui fazendo, até que ele foi me deixando virar o plantão da rádio. Que ele dizia, você tem que ser o plantão da rádio. E antes dele morrer, eu já era o plantão da rádio. Trabalhando com ele, auxiliando ele, e depois acabei pegando espaço. Ronaldo, eu trabalhei com ele antes dessa experiência que você teve com ele, na Rádio Capibaribe, né? A primeira rádio foi a Capibaribe. Então ele já foi da época da Rádio Clube, quando eu entrei ali no comecinho dos anos 90, 92 para 93, ele era o plantão da rádio. Rádio com a equipe de Ralph de Carvalho, né? Foi depois da saída de Barbosa Filho, que Ralph de Carvalho assumiu o comando da equipe, lá com Adilson Couto, aí depois veio Roberto Queiroz, a Adilson foi para a Rádio Jornal, Roberto estava na Jornal, veio para a Rádio Clube, e foi nessa equipe que eu trabalhei com Ronaldo Gomes, que era a equipe dos campeões da bola. Ele era da Rádio Tamandaré na época. Antes da Tamandaré, né? Ele era da Tamandaré, da Clube. Depois da Tamandaré, que ele foi para a Rádio Clube. Eu já ouvia Ronaldo lá na época, era ele, Rubens Souza, tinha Ivan Lima também. Então ele já estava nessa equipe da Rádio Tamandaré. E daí ele migrou para a Rádio Clube e, como você falou, tivemos aí, acho que uma das melhores épocas do rádio, né? Era uma época boa, né, Rembrandt? Na época de você ficar... Saiu um locutor A, vai entrar o B, mas quem é o B? Quem é o outro locutor? E era uma magia extraordinária, né?
uma situação bem diferenciada. É isso, Mário. Então aí foi onde tudo começou. Isso. Depois dessas experiências, desse começo, aí estava valendo, vamos embora, vamos trabalhar no rádio. E depois, para onde você foi? Qual foi o seu caminho? Eu ainda fiz depois que acabou a Continental, eu saí, né, da Continental, já passei pela Rádio Olinda, mas antes eu ainda fui para Caruaru, na Liberdade, né, José Santana já estava fora da Rádio Jornal, mas ele conhecia Ivan Feitosa, as pessoas de Caruaru me indicou para lá, passei um período também em Caruaru, na Liberdade, depois voltei para Capibaribe com outro segmento, já era o professor Clemente, que na época tinha um programa só do Náutico, né? Ele transmitia jogos, tinha uma equipe, e eu fazia parte dessa equipe também. Minha primeira viagem de avião pelo rádio foi na Rádio Capibaribe, numa cobertura de Náutico e Serra, lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Foi ali a minha primeira viagem de avião. Ali eu já viajei, fui para Manaus, São Paulo, Náutico e São Caetano, lembra? Que o Náutico foi eliminado lá numa goleada, Sim. No Pacaembu, ou foi no Palestra? Acho que foi no Palestra. E aí eu também fui pela Rádio Capibaribe, e aí foi um início que eu tive, e uma escola, na verdade, né? O aprendizado excelente que a gente tem. A faculdade que a gente falava do rádio, depois que você se forma, era a Rádio Capibaribe, que infelizmente hoje não existe mais. Mas é algo muito bom, uma lembrança muito boa, né, Herbert? Mas eu lhe apresentei aqui como plantão esportivo. Você começou como plantão esportivo, mas você também teve experiência como narrador de futebol, né, no rádio, né? Tive. Como é que foi essa experiência como narrador? Foi logo no começo mesmo, né? Só que na época existiam muitos narradores. E aí eu dizia, puxa, para eu tentar me firmar aqui, já tinha começado com o Ronaldo, mas eu não tinha dado sequência, né? Uma sequência assim, que fosse uma sequência maior. Aí vamos narrar, quebra um galho aqui, quebra um galho ali, você vai fazendo uma coisa, fazendo outra, até que eu disse, olha, tem muito narrador. Tinha uns 5, 6, 7, 8, 9, 10. E já 10, tudo consagrado, né, Mário? A maioria... O espaço era menor. Hoje, talvez, se você conseguisse um espaço diferente. E aí, eu conversei com esse Hélio Macedo, que foi um dos caras que disse, Mário, realmente, a gente tem que investir em algo que não tem. O que não tem hoje? Narrador tem vários, repórteres, comentaristas, plantão esportivo. Era Mané Queiroz, era José Silvério, Edson Peixoto, tinha Ronaldo, que já não estava mais aqui, Deus já tinha chamado ele. Então, eu acho que você deveria... Vou fazer o investimento. Eu vou investir na questão de aprender mais em relação a ser plantão. Uma coisa que o Ronaldo dizia era, e é verdade, né? O plantão esportivo ele tem a obrigação de conhecer todos os estados, suas capitais e as siglas dos estados, porque você não pode titubear numa informação. E na Copa do Brasil é que a gente vê isso, né, Herbert? São equipes de todo o país que você não está acostumado a lidar com as equipes, mas a gente que trabalha no meio, está lá, acaba aprendendo os nomes dos times, porque tem cada time que não é fácil, não. E assim, eu comecei um pouquinho narrando e depois, oficialmente, fiquei como plantão esportivo até hoje. Narração, para mim, hoje não faz parte mais do contexto, não. E é difícil narrar no rádio, né, Mário? É difícil. Eu dizia, será que eu vou aguentar? Eu vou ficar rouco? Não vou conseguir? O pior é que você não fica rouco. É uma técnica, você tem que ter o dom, né? Tem que ter o dom. Tentar desenvolver de uma maneira que você consiga administrar, porque narrar 2 tempos de 45, fora os acréscimos, não é fácil. E quando o jogo tem prorrogação? Quando tem pênaltis, né? É uma pegada, assim, bem diferente. Eu lembro de um episódio com você, estava na Rádio Olinda, você com o Aldeci, não sei se você tinha ficado Eu, rouco. Aldeci e Pedro Lima. Isso. Pedro Luiz. Se você tinha ficado rouco, eu estava na Capibaribe. E o Náutico estava jogando a divisão classificatória, que era a Série C naquele ano. E a Aldeci entrou em contato com o Clemente e me pediu emprestado da Capibaribe para eu narrar uns jogos na Rádio Olinda. Porque eu acho que eu já tinha saído. Tinha saído já? É porque eu fiquei muito pouco tempo, fiquei 2 meses só. E aí eu fiz alguns jogos, narrei alguns, acho que 3, 4 jogos só. E aí depois eu precisei sair, tinha uma outra proposta, um outro convite. E não fiquei na Rádio Olinda, porque no período que eu fiquei, eu lembro, foram 2 meses apenas, os jogos que eu fui escalado eu fiz. Eu fiz alguns como narrador e outros como repórter. Naquela época a gente fez um revezamento. Isso. Eu, Pedro Luiz e Aldeci. Isso. Então, um narrava, o outro fazia reportagem, o outro ficava no Recife, porque viajava, né, para fazer as transmissões. Mas eu tinha esse mesmo receio que você tinha. Pô, será que eu vou aguentar narrar no rádio? Porque eu nunca tinha sido narrador, nunca tinha pensado em ser narrador, eu era repórter. Mas aí surgiu aquela oportunidade e digo, não, eu vou arriscar. Eu admito que eu terminei muito cansado dos jogos. Eu lembro disso. Teve um jogo, inclusive, no Morumbi, aquela cabine aberta, né, em São Paulo. Então, era uma noite de muito frio em São Paulo.
E aí eu narrei o jogo, mas aí aquele frio, né, na garganta, aquela coisa. Eu sei que eu terminei bem mal, assim, bem cansado, com pouca voz, mas assim, eu tinha mais 2, 3 dias até o próximo jogo, e aí eu fiz sem problema, mas é muito difícil. É puxado. E nessa época aí, da Rádio Olinda, eu fui para Belo Horizonte para fazer Santa Cruz e Cruzeiro. Na verdade, gritar os gols do Cruzeiro, né? E para fazer Santa Cruz e Atlético Paranaense também. Só goleada. Do adversário. Só goleada do adversário, né? Só. Paulo Rink, eu acho que era o Zés, isso. Sim, aquele Atlético meu amigo. Paranaense, aquele Cruzeiro. Aí eu disse, aqui Nereu Pinheiro, isso aqui é só para gritar o gol. Gol do Cruzeiro. Só gol do Cruzeiro, gol do Atlético. Bom, pelo menos não gastou muito a garganta, né? Porque se é gol do time da casa, do time do estado, você tem que caprichar um pouquinho mais no grito, né? Agora peguei ainda a época da Arena da Baixada, sim, como o estádio que é diferente. Normalmente você narra futebol, sabe? Você senta aqui e tem uma visão ampla do campo. Na Arena da Baixada você tem que olhar para baixo. Aí eu disse, eu vou me preocupar com frio, meu amigo, não levei roupa de frio. 4 da tarde, 5 horas vai começar o jogo. Esse eu não aguento mais, eu tô morrendo de frio. Fecha a cabine, uma loucura. Mas ali eu sabia que não ia ter problema de rouquidão, porque é só pra gritar o gol do Atlético. 5-0 de um jogo, 4-0 do outro e tome goleada no Santinha. Mas passou um friozinho, né? Passei. Mas valeu a experiência, Você subestimou a temperatura baixa do sul do país, né? Em Curitiba não dá, não. Quando a gente tá no aeroporto, que as portas abrem, eu voltei na hora. Isso é uma geladeira? Amigo, liga o aquecedor do carro. Liga o ar-condicionado, né? Liga o aquecedor, porque o frio realmente em Curitiba é puxado. Mas são coisas boas do rádio, né? Hoje a gente tem aí muitas coisas que acontecem que a viagem ainda acontece. Agora, não na mesma proporção que pegamos ainda uma época que não tinha nada, né? Não tinha TV aberta para fazer, não tinha TV fechada, não tinha streaming. Você tinha que estar no local, tinha que estar. Ou você estava lá, ou então teria que ser... Dublar. Versão brasileira, Dubla Vídeo de São Paulo. Pois é. Que eu também fiz isso aí, viu? Você dublar é o seguinte, você ouve a transmissão por alguma rádio que está lá no local fazendo e, baseado naquela narração que você está ouvindo, você fazer a sua narração. Isso, você não precisa dizer que a bola tá com o Rembrandt. Mas se tá com o Sport, por exemplo, eu precisei que tá com o Sport. Ataca o Sport! Ataca o Sport, pode ser com o Rembrandt, pode ser com o Joner, pode ser com quem quer que seja. Agora você tem que saber com quem tá a bola. Agora, na hora do gol, tem que ser o gol certo. Aí eu tirava até a onda e dizia, rapaz, versão brasileira, Dubla Vídeo de São Paulo, da bomba da hora. Fiz vários jogos, Rembrandt, que você pega, você faz que nem percebe. É um negócio, como diria meu pai, negócio de maluco esse negócio de dublar jogo. Pensa na resenha. Você se acostuma, né, Mário? Verdade. Ô, Mário, você nunca trabalhou na Rádio Clube nem na Rádio Jornal, que na época eram os grandes objetivos, né, de quem trabalhava no rádio, de fazer parte dos campeões da bola, de fazer parte do Scratch de Ouro, mas teve oportunidade, mas não houve um acerto. Trabalhei nos campeões da bola, não com o Ralf e Roberto. Já num outro período, né? Isso, trabalhei com o Léo Medrado. A equipe de Roberto e Ralf estava na Rádio Clube. Eles saíram para, acho que Estação Sat, ou foi a Rádio Olinda, não lembro direito agora. E aí, Léo foi com a equipe dele para a Rádio Clube. Aí eu fui da Rádio Globo, da Rádio Olinda, da Rádio Globo, Rádio Clube. Eu nunca trabalhei na Rádio Jornal. Mas aí na Rádio Clube trabalhei nos campeões da bola com Léo Medrado. Com Ralf e Roberto, não. Uma época surgiu uma possibilidade, talvez pintasse uma vaga, mas ficou só na expectativa e nunca pintou. Mas Ralf e Roberto, duas sumidades do rádio esportivo brasileiro, né? Não só pernambucano. Acho que Ralf é um dos mais antigos em atividade no Brasil, ao lado do Zé Carlos Araújo, né? Ralf completou 80 anos, né? Agora em 2025. Garotinho tem mais. Tem mais de 80. Tem mais de 80. Eles estão trabalhando normalmente, né? E realmente... são grandes profissionais, né? Que estão aí, que se cuidaram, que se atualizaram. Isso também é muito importante, é fundamental. Como é rádio, que você ainda trabalha em rádio, a gente vai chegar, você hoje trabalha na TMC, que era Transamérica, né, e virou recentemente TMC. Mas a questão da voz, Mário, você era daqueles assim que gostava da sua voz? Eu acho que eu tenho uma voz bonita, é por isso que eu vou trabalhar no rádio, vou investir no rádio, ou porque você gostava do veículo e tal. Mas a questão da voz, como é que você lidou sempre com sua voz? Não, nunca parei para pensar se a voz seria bonita, se não seria, não. Eu pensava em trabalhar. Eu queria ser radialista, né? Podia ser um locutor musical, poderia ser um narrador esportivo, poderia ser um plantão. Comentários, mais ou menos, reportagem eu nunca fiz, porque não teria condições de fazer, porque tem a descrição do lance.
Eu acho que aí eu não conseguiria... aquela reportagem de pista, né? Isso. Quando você fica ali Descrever o lance. atrás do gol para descrever o lance. Você conhece isso muito bem, né? Eu fiz uma bastante. jogada que começou com fulano que tocou, que recebeu, quer dizer, também é o dom que a gente fala, né? Uhum. E eu não teria essa condição de fazer reportagem. Certeza, Mário? Nunca fiz volante. Na época só... assim, fica mais solto, isso. Não precisa se prender aos lances. Era só informar cartão amarelo, cartão vermelho, renda, público e acréscimo, né? Uhum. Era algo mais light, mas pista eu cheguei a fazer ainda, mas não era muito a minha praia em relação a isso, por conta de não ter essa pegada na descrição do lance. Reportagem, você, como disse que fez, cobertura de clube, né? Fiz, dia a dia. E tinha algumas histórias que você chegava lá no campo, teve uma, inclusive, que você fez alguma crítica a algum jogador e quando chegou lá para fazer a cobertura do treino, te entregaram para ele, né? Disseram, foi esse aí que te criticou. Lembra essa história, Mário? Lembro sim, Rembrandt. Foi o seguinte, depois de um tempo já no rádio, aí vamos criar um personagem. Léo tava na Rádio Globo. Léo Medrado. Vamos criar um personagem, tudo bem. Só que o personagem era eu, e eu não tinha um pseudônimo, um outro nome. Ninguém me conhecia, só ouvia minha voz. Mas o personagem era Mário Júnior. Então ficou o maluco, o doido, mas Mário Júnior, aí o que acontece? Eu não fazia reportagem, como ele disse, de pista, mas o dia a dia do clube, aí eu tranquilamente fazia. A cobertura, o dia a dia para fazer a resenha, né? Para participar dos programas, com o noticiário. No programa de meio-dia, no debate, depois da resenha, que eu era sério com a resenha, e vinha o debate. Aí eu começava a tirar onda, dizer, aquele ali tem a menor condição, presta não, péssimo. Eu mandava embora, tô fora. Aí o cara, no começo, para entender que isso era uma brincadeira, aí as pessoas, quem é esse cara que tá tirando onda comigo aqui? Adilson do Náutico. Adilson fez um gol contra o Bragantino, eu não sei se foi 2002, eu acho que foi 2002, 2003, por aí. Ele fez um gol que livrou o Náutico do rebaixamento. No ano seguinte, ele fez um gol na Ilha do Retiro de falta que tirou o Sport da final. O Sport ia ser hexacampeão. O Sport foi 10 vezes campeão, o Náutico comemora porque hexa é luxo, mas deu 10 campeonatos, 5, e o Náutico quebrou 1, mais 5, para depois quebrar. E ele fez um gol. Pronto, ele fez um gol ano passado, renovaram o contrato, esse ano fez mais um, e agora vamos para o ano que vem. Não tem a menor condição, não vai conseguir. 3 vezes seguidas fazer a mesma coisa e ele não conseguiu. Aí a sua opinião, eu mandava embora, tem a menor condição, presta não. E nisso eu estava na cobertura do Náutico, na parte da tarde. Quando eu chego, aí aquela voz, Mário Júnior, aí eu virei pra olhar. Nunca mais eu faço isso. Eu disse, rapaz, na resenha você disse que eu não tinha a menor condição, que eu não prestava, aí olhando pra trás, pra dizer assim, com quem que ele tá falando comigo? Não. Adilson? Mas aí alguém disse, é aquele ali. Aí já sabia que era eu, né? Eu disse, não, rapaz, que é isso? Não é uma brincadeira. E aí eu fui gravar com ele pra matéria e depois ele acabou saindo do Náutico. Já aconteceu com outros e outros. Alfredo Bertini, que eu conheço também, Alfredo. Alfredo Bertini, que foi dirigente do Sport, né? Isso. Chegou a ser candidato a presidente do Sport também uma época. CinePE, né? Junto com a Sandra Bertini, né? A esposa dele também. São eles os organizadores do CinePE, que é um festival de cinema muito importante em Pernambuco, no Brasil. Então teve uma com ele também. Qual foi? Também teve. Ele era candidato contra a Bivar. Eu estava na Rádio Globo. Aí eu disse, rapaz, vamos fazer aqui uma pequena simulação. Tá lá Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF à época. Na sala dele chega a secretária. Doutor Ricardo, quem está aí é Luciano Bivar. Mande entrar imediatamente. Bivar já era super conhecido. Aí vamos mudar o foco. Alfredo Bertini, quem diga que eu estou em reunião? Aí eu disse, Liso não pode ser candidato. Liso não tem a menor condição. Só que eu não sabia que ele estava ao telefone na linha, que seu Léo Medrado tinha ligado para ele, tinha plugado e eu não sabia. Aí Léo disse, quer dizer que ele é liso. Liso não vai para lugar nenhum, azulejo. Ele instigando, né? E puxando e eu falando. Então, um momentinho só, vamos ao telefone com o Alfredo Bertini. Aí boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Rapaz, eu quase caí da cadeira. Aí eu disse, olha, eu quis dizer liso, mas não é financeiramente. Liso de conhecimento, rapaz. Conhecimentos do futebol. Aí foi aquela miguelada. Aí Bertino levou na esportiva. Já aconteceu com o Jean também. Lembra de Jean, lateral esquerdo, que foi do Sport? Lembro. Jean jogava, aí todo jogo o Jean para bater falta, o treinador pegava no pé dele. Jean, não é assim, não é assado. Ele fez a mesma coisa comigo, Léo. Ligou pra Jean, eu não sabia. Aí ele veio me perguntar a opinião. Mário, qual a sua opinião sobre Jean? Jean,
caldinho de chuchu, não serve pra nada, não faz nada, essa água não vai... Aí ele na linha do telefone disse, eu quero dizer que eu treino todos os dias e eu acompanho seus treinamentos. Aí ficou essa daí, mas sempre tem uma resenhazinha, né? Mas hoje as pessoas entendem que é brincadeira, que é gozação, só muda que o personagem é Mário, não tem um nome que pudesse diferenciar. Na TMC, quando era Transamérica, ainda tá lá, tem Gavião. Qual é o nome de Gavião? Gavião é um cara que tira onda. Em Curitiba tem o ET, ele imita um ET, né? Ele usa um equipamento que a voz altera. Como você, naquele dia, lá no programa da TV Tribuna, no Jogo Aberto, fica aquela voz de ET, mas ninguém sabe quem é o cara. Mas eu não, aí me quebrou, entendeu? Aí é um show. E me quebrou naquele dia também, no programa Jogo Aberto Pernambuco, que né? eu também não sabia que tinha mexido ali, né? E aí eu fui pego de surpresa, né, com aquela... Chama Mário Júnior, que a gente interage bastante, né? Isso. Só para lembrar aqui, ou dizer para quem não sabe, Mário é nosso companheiro lá na TV Tribuna, faz lá a produção, a direção do Jogo Aberto Pernambuco também. E aí a gente interage. Normalmente ele entra em off, né, só com a voz. E agora a gente tem o Mini Resenha que ele tem participado também no estúdio. E apresentado, se destacando também como apresentador do Jogo Aberto Pernambuco. Eu sempre brinco lá, digo o seguinte, não é brincando não, é falando sério. Ele é o cara ou a cara do Jogo Aberto Pernambuco. E aí, de repente, boa tarde, Mário. E aí, quando você entra... Eu disse, boa tarde, aí aquele negócio, aí você começou a rir, eu disse, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que mexeram no efeito da mesa. Saiu aquela voz de ET. De ET, né? Pronto, aí ficou aquela brincadeira e assim a gente leva hoje na resenha. E uma hora eu vou dizer que o time é bom, que vai ganhar, outra vou dizer que vai perder, se bem que ultimamente tá perdendo mais que tá ganhando. É isso, tá meio complicado. Se você não viu essa crise de riso que eu tive no Jogo Aberto Pernambuco, procura aí nas nossas redes que você vai encontrar, tá? Muito, muito engraçado, porque eu quase não segurei. Não segurei a onda mesmo, não. Mas, Mário, essa coisa de você fazer crítica e tentar levar com bom humor, mas hoje em dia tá mais difícil para isso, né? As pessoas não têm esse entendimento, essa compreensão, que tem hora que você tá brincando, tem hora que tá falando sério. Isso. Mas para fazer essa diferenciar uma coisa da outra, tá mais difícil, né? Hoje tá bem mais trabalhoso, né? Hoje é bem mais trabalhoso. Tem que ter muito cuidado com o que vai falar, para não ter nenhum problema, mas eu procuro sempre ir pelo lado tranquilo. Nunca tive problema em relação a isso, né? Porque tira uma onda aqui, tira uma onda ali. Dizer que o esporte tá mal, aí não precisa nem dizer que... Aí já não é mais tirar onda, né? É verdade. Por esse ano que o esporte teve. Pelo ano horrível. Aí eu perturbo um pouquinho daqui, perturbo um pouquinho dali, mas tudo dentro das medidas possíveis e cabíveis, aceitáveis para que não tenha nenhum problema. Mas bronca sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Aí eu vou fazer o quê? O cara joga ruim, ponto, pelo amor de Deus. Aí, Carlos Alberto, horrível, aí, paciência. Aí você, não. Se eu disser, é bom jogador, você tá criticando. Tá tirando onda. Meu amigo, eu tô elogiando. Quando eu elogio, você critica. E quando eu critico, você diz que eu tô ficando maluco. Decida o que é que você quer, vá. Sport vai jogar com o Grêmio, um exemplo. Na última rodada da Série A, eu vou dizer, vai ganhar o jogo. Aí, tá vendo? Tá tirando onda. Eu tô dizendo que vai ganhar. Aí é pra dizer que vai perder? Então, pronto, vai perder, pronto. Se você fosse um personagem, qual seria o nome desse personagem? Qual você gostaria que fosse o nome desse personagem? Para não ser o Mário Júnior que vai tirar onda. Seria um nome, você teria um nome assim em mente, assim? Não, gostaria que fosse esse nome. Pior que não. Porque tem o ET, tem o Gavião, isso, né? Na Transamérica, ex-Transamérica, agora TMC. Eu, sinceramente, eu nunca pensei nisso, né? Eu achava que quando viesse pra mim, quando chegaram, eu dizia, ó, Mário, a gente tem uma ideia de fazer uma brincadeira, fazer umas tiradas e que você pode entrar aqui, beleza. Vamos criar um personagem. Eu já pensei que viesse pronto, né? O nome do personagem. Nunca veio o nome e eu, até passando o tempo, nunca conseguia pensar num nome que pudesse colocar para fazer essa resenha. Eu já cantei, né, em rádio, fazendo paródia, já perturbei, fazendo encenação. Rapaz, é tanta coisa. Agora, o nome, assim, nunca passaram para mim um nome. Eu não teria nem ideia de qual seria o nome para não ser o meu nome, né? Porque não tem, mas pegou esse negócio até hoje e ficou. E você faz uma resenha também agora no portal Tribuna Online, que é uma podcoluna. Isso. É uma coluna falada, né? E aí você tem lá os destaques da rodada. Os melhores e os piores. Se bem que ultimamente os piores são maiores que os piores. Os melhores, né? Tá um show ali, né?
São os caras e os perronhas, Os perronhas, né? Isso. Para não ficar os melhores, os piores. Então, são os caras, os melhores. Os caras são aqueles que jogam mais. E os perronhas é aqueles que não jogam nada, né? Se bem que ultimamente tá tendo uma oscilação dos caras pro perronha, do perronha pros caras. É brincadeira, né? Situação do futebol pernambucano é lamentável. E, Mário, você também faz televisão, né? Você agora tá também em televisão. Já faz um tempinho que você trabalha em televisão. E como é que você se sente na televisão? É o que você imagina também, esse trabalho no veículo televisão? Ou você gosta mais desse anonimato que o rádio te dá? Televisão é uma magia extraordinária, né? Eu nunca tinha trabalhado em televisão. Tanto é, se eu fazer só um parêntese, daqui a pouquinho ele vai falar de uma virtude que ele tem, alguns chamam virtudes, outros não gostam muito, mas ele é um noveleiro de mão cheia, principalmente novelas mais antigas, que ele, olha, eu tô assistindo a novela tal, que passou em 1986 e tal, e ele vai falar um pouquinho sobre esse lado noveleiro dele. Mas sobre televisão. Televisão é algo assim, para mim, novo, né? Tem pouco tempo, 3 anos que eu tô vivendo esse mundo televisivo. É uma magia diferente. A gente está em casa, não tem ideia de como você tem que fazer um trabalho para que leve ao telespectador tudo que ele vai colocar na tela lá. Está lá você apresentando o Jogo Aberto Pernambuco. Vamos aqui à escalação. Para que aquela escalação apareça, para que um VT, como a gente usa o nome lá, vá ao ar, tudo tem que ser muito bem sincronizado, tudo tem que ser muito bem preparado. É um negócio de fora de série, é algo diferente. O rádio tem aquela magia que hoje caiu bastante com a internet, com YouTube, com câmeras, que você consegue mostrar os estúdios de uma emissora de rádio. Televisão também a turma mostra muito mais na rede social. Mas a magia da TV, ela é algo assim maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Você não tem ideia de como é falar ali na TV e você chegar na casa de várias pessoas. É a questão do rádio, é o som, a TV é a imagem. E sempre tem, né? A gente sempre pega no desprevenido. Eita, vai faltando break agora, o cara tem um delayzinho aqui, que é um tempinho a menos ou a mais. Mas assim, é legal. É um mundo bem legal mesmo. Eu tô gostando. É um processo, né, Mário? Isso. Você chega, tem a discussão da pauta, tem a pauta que é produzida, o repórter que vai à rua, que traz aquele material, que passa pelo editor de imagem, que tem que ser conferido o VT, e aí depois você vai lá, você organiza, né, a ordem dos VTs, como é que eles vão ser exibidos, tem um espelho do jornal, né, o script, o roteiro, então é todo um processo, realmente, como a gente fala sempre, né, é um trabalho em equipe. É verdade. Então se não tiver todo mundo engajado, todo mundo querendo, dedicado, sincronizado, vai ter dificuldade. E até acontece, tá lá no espelho que você tem 4, 5 VTs, olha, a gente, devido ao momento, esse aqui vai ser alterado, então que era o primeiro vai ser o segundo vai ser o primeiro, às vezes a gente tem que tirar, porque acontece, tem um assunto mais quente, né? E são coisas que acontecem normalmente todos os dias. E não é feito no passe de mágica, leva um tempinho, né? Dá um trabalho. Dá um trabalho. Mas é um trabalho bom. É um trabalho bom, né? É um trabalho muito bom mesmo. E estar diante das câmeras? Como é que é pra você? É algo muito novo, né? É novo. Puxa, para um cara que tinha um sonho de trabalhar em rádio, tá em televisão também, aí é que é mais legal ainda, né? Você vive bastidores diferentes, né? Mas é uma energia muito boa. Eu sou muito feliz, sou grato a Deus, a todo mundo, assim, pela torcida que teve para que eu entrasse. Porque não é fácil. Entrar no meio de comunicação é muito difícil, Rembrandt. A gente vê aí faculdades lotadas, pessoas fazendo faculdade com o mesmo objetivo. Agora, não é fácil. E principalmente nos dias de hoje, né? Você tem uma oportunidade de conseguir entrar, e não só entrar e dizer, olha, eu vou ficar aqui, vou me encostando por aqui, vai fazendo uma coisa, fazendo outra. Não é fácil. Agora, quem consegue entrar, tenha certeza de uma coisa, é algo extraordinário. É muito bom mesmo. Especialmente quando você precisa daquela arrumada na gola. Não, aí depende, né? se a camisa estiver desarrumada. Aí você tem que fazer aquela, né? Dar aquela arrumadinha na gola. Existe isso, rapaz. Esse é o grande Mário Júnior. E você, de passagem aqui, já citou Deus em alguns momentos. Você é um cara religioso, né? Cristão. Sim. E aí vem com uma história de radialista de Cristo. Teve uma época, né, de atletas de Cristo, né, que se falava muito. Eram atletas evangélicos, né, cristãos, que estavam dedicados também à igreja, à religiosidade. E você teve uma história de que você
quase foi padre, quase estudou para ser padre? Isso, eu sempre fui católico, né? Eu vivia dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu participava de todos os grupos, né? Grupo carismático, coral, cantava no coral, grupo jovem, apostolado da oração, todos os grupos eu participava. E no domingo ainda era comentarista da missa. Comentarista da missa? É, porque você quando tem a folhinha da missa, você tem lá, que é o comentarista, que ele anuncia que o padre vai entrar, o que ele vai falar, o evangelho. Eu participava de tudo e vivia muito até 18, 19 anos. E minha mãe dizia, rapaz, tu tá demais dentro da igreja. Eu disse, mãe, eu acho que eu vou ser padre. Você tem certeza? Você chegou a falar isso para sua mãe? Acho que vou, porque é uma coisa que eu gosto, tô gostando muito. E aí eu estudava no Ageu Magalhães até acho que a 4ª série. E na metade do ano me tiraram do Ageu para levar para o Colégio Dom Bosco, ali em Olinda, em Peixinhos, né? Que era um colégio, não tem mais, mas era um colégio católico. E eu tinha 6 meses, a partir do 2º semestre, para justamente aprender mais, né, na questão católica, e daí tomar uma decisão, né? Se eu iria ou não para o mosteiro, né? Mas aí eu acabei, na época, conhecendo uma menina, a gente namorou, casou, e aí eu acabei não indo mais na vida. Desisti de ser padre, entendeu? Aí desisti de ser padre, mas ficou, né? Nunca mais tem uma falha que realmente faz tempo que eu não vou à missa, mas assim, quando eu encontro pessoas da minha época que cantavam comigo no coral, que participavam do grupo jovem, a gente mata a saudade e conversa bastante. Mas foi um momento muito bom, sabe, Rembrandt? Muito bom mesmo. Deus tem que vir na frente de tudo, né? Sem ele a gente não tem nada. A gente tem que ter muita fé em Deus. E dessa questão de atleta de Cristo, tinha muitos atletas, né? Que eram da noite e que diziam, não, eu vou aqui porque agora eu sou atleta de Cristo. Cuidado não, viu, amigo? Tô ligado, eu tô ligado. E tinha muito isso também com radialistas de Cristo? Tinha. Existe isso. Você contou dia desses lá uma história de uma fábrica que você trabalhava, que você aprendeu lá a fazer... O que era? Forminhas de empada brigadeiro. Isso. Eu trabalhei numa fábrica, eu entrei como... Antes de ser radialista, antes de se tornar radialista. De lá eu pedi demissão para trabalhar em rádio. Eu entrei como serviços gerais, passei... Aí, quando eu fazia meu serviço, ia aprender a embalar as forminhas de empada, aquelas forminhas de doce que você tem, bem pequenininha, não tem? Tem. Era aquilo que eu fazia. Aí eu aprendi a fazer embalagem. Depois, teve uma pessoa que trabalhava lá que teve um acidente na máquina e a supervisora disse, olha, amanhã você começa. Eu disse, mas peraí, logo numa situação dessa, entrei porque teve um acidente, meu amigo, eu não consegui dormir a noite toda. E no outro dia, vamos pra máquina. Eu não vou conseguir aprender isso aqui, não. Aí, todo queimado, você apertando o botão, com medo de não perder o dedo. Mas eu aprendi. E no que eu aprendi, aí eu fazia fácil, aí você pega o time do negócio e aprendi. Aí eu pedi demissão em 97, isso mesmo, para poder trabalhar em rádio. Depois ficou naquela, vai começar, não vai? Voltei, tirei umas férias, mas aí até hoje não trabalhei mais. Então, desde 97 para cá, eu saí de uma empresa que eu trabalhava e trabalho em rádio até hoje. E agora também na TV Tribuna, lá no Jogo Aberto com você. Fazendo lá os 2 veículos, né? Que são grandes veículos. Eu também comecei no rádio, depois migrei para a televisão. E agora abre-se esse mundo digital, esse mundo da internet, né, Mário? E você não é mais um cara analógico. Não. Hoje você é um cara digital. Então, tem que ser, né? Tem que ser, né, Mário? Tem que ser. Antigamente eu era muito resistente a isso. Poxa, negócio de internet, de WhatsApp, mas aí a gente tem que se curvar para certas coisas. Isso aí é uma coisa... Tem que dar a mão palmatória, né? Se você não tiver com internet funcionando, Instagram e o WhatsApp, a gente resolve tanta coisa por isso aí. É uma ferramenta muito boa, né? E a gente tem que se ajustar, e eu tive que me ajustar também. Eu não gostava de aparecer, porque tinha que fazer isso, fazer aquilo, mas hoje em dia não tem como fugir, não adianta. E hoje em dia as pessoas pedem, né, pra ver esse rostinho na TV, né, Mário? Diga aí. Peraí. Não, é sério, rapaz. É muita resenha. Queremos Mário Júnior, queremos... Teve um dia lá na TV, ali na frente, que o pessoal fez um movimento lá, né? Existe Queremos isso. Mário Júnior. Não, mas ali é só pra tirar onda mesmo, só resenha mesmo. Não é isso, não. Você tá bem demais, tá adaptado ao veículo, que eu acho que isso é muito importante. E a humildade, né, pra reconhecer que, não, eu tô começando, eu tô aprendendo, claro. Porque acho que é o que falta muito hoje em dia, né? Essa coisa de você reconhecer e ser humilde, né? Para você conhecer, aprender as coisas e começar a fazer bem, né? Tanta coisa muda, né? A gente começamos numa época que tinha
uma situação. Hoje a situação é outra, completamente diferente. A gente não é porque tem 20 e poucos anos de imprensa que sabe tudo, sabe não. Uhum. A gente tem que se ajustar, tem que se adequar. E eu aprendi uma coisa, se eu não souber, eu vou perguntar. Se eu continuar com dúvida, vou perguntar de novo, porque a gente tem que saber, né? Para poder tentar fazer o máximo possível para acertar, não para errar, que errar ninguém quer errar. E uma outra coisa que veio junto com isso tudo aí, para você, para o seu desenvolvimento profissional, foi também a questão comercial, né? Você também é um cara que tem um olhar comercial para o negócio, porque é uma outra questão que é muito importante, é fundamental, né? Para a gente botar um programa no ar, seja no rádio, seja na TV, a gente tem que ter o apoio comercial, né? Isso. A publicidade. E você é um cara que também tem esse olhar comercial, de contato com clientes. Isso também te dá prazer? Eu sei que dá muito dinheiro, mas também é uma coisa que você gosta de fazer, Mário, esse contato? É uma coisa trabalhosa, mas gosto de fazer. Aprendi, e aí eu tenho que falar a verdade, sempre o Vibrante, o Carlos Eduardo, quando ele iria vender, aí eu ia acompanhava ele. Uhum. Várias, e posso ir com vocês? Pode. Eu não falava nada. Tava ali aprendendo, né? Só tô observando, só tô olhando. Aí... E Carlos é muito bom na parte comercial também, né? Com certeza. Grande narrador, apresentador e... Isso mesmo. Aí eu cheguei e área e disse, comercial. Vou aprender. Aí eu ouvia muito ele falar, porque na verdade são vendas, é uma tática que você tem. Uhum. Claro, você tem que vender o comercial, você tem que convencer o cliente a ser o seu patrocinador. Eu comecei numa época que você também começou, um pouquinho antes de mim, que o pessoal dizia, olha, aqui não tem salário não, eu vou lhe dar uma cota. Hoje ninguém quer me dar uma cota. Tá entendendo? Que o cara dizia assim, eu vou dar uma cota a você. Ou seja, arruma um patrocinador aí. E vai ser o seu salário. Vai ser o seu salário. Se o cara dissesse, não, Mário, eu vou lhe dar uma cota. Me dê a cota. Aí eu vou vender pelo preço que eu quiser, não é isso? Ninguém quer dar a cota. Então, hoje, veja como a coisa muda. No máximo, você vai ter ali um percentual, né? Isso, veja como a situação muda. Mas assim, é algo muito bom, é algo que eu me sinto muito feliz também com isso. E digo àqueles que estão começando e que ainda têm... Eu sei que você tem um objetivo de entrar numa TV, de entrar no rádio, mas se você também conseguir agregar, ser um cara de vendas, você vai se dar muito bem, entendeu? O mercado é muito grande e hoje a gente consegue fazer amigos, não só aqui, em outros lugares também. E como você falou, Rembrandt, no começo aqui do nosso bate-papo, a internet ela veio com tudo, né? Eu fiz uma época com o Vibrante Live na pandemia. Sim. Aí eu dizia, vamos tentar vender um comercial, bora. Vendeu um, vendeu dois, vendeu três e a pandemia, para mim, eu fui na contramão dela. Em relação a isso, na internet, coisa que eu era resistente, eu acabava fazendo lives pelo Instagram, hoje não precisa mais disso, não precisa, você pode criar um canal no YouTube, como você está aqui com o seu podcast, quer dizer, é outra situação, mas vende aqui, vende ali e acaba conseguindo deslanchar um pouquinho também, né? Tem esse detalhe. Aí não é nem conselho. Sem fins lucrativos. Sem claro. fins lucrativos, só que não, né? Mas... é uma experiência, né, para quem está começando aqui, experiência de quem viveu, de quem passou por ela e ainda passa por essa experiência de Mário Júnior, uma importante referência para a gente também na área comercial. Mas eu lembro também de uma história que você contou, que é a seguinte: você está no ônibus, atrasado para a resenha, te ligam. Foi a minha amiga Lina Fernandes quem ligou para você. Mário, precisa do boletim, fazer o boletim agora. E você está dentro do ônibus. E você fez mesmo o boletim de dentro do ônibus. Um ônibus cheio. Lotado. E você lá. Atenção, as informações agora. Teve que fazer. Eu trabalhava na Rádio Guarani, que é Maragibe, né? E fazia uma participação no programa da Top FM, na época com Lina. Ou seja, você trabalhava numa rádio. Isso. Quer dizer, em algumas rádios, né? Isso, no começo ao mesmo tempo, né? Várias, para poder o cara correr, né? Uhum. E aí, eu tinha um ônibus que eu pegava de Camaragibe para a terminal da Macaxeira, para da Macaxeira pegar um outro e descer na Top, fazer ao vivo no estúdio. Só que o ônibus quebrou. Então, perdeu o tempo de um ônibus. Então, aí agora isso não vai dar tempo. Eu já tinha certeza que não ia dar tempo. Meio-dia, acabava meio-dia e 15. Aí eu dizia, vai dar tempo, 2 horas, 2h30. Perdi o ônibus, quebrou. Aí no que quebrou, que veio o outro dentro da Macaxeira. Quando eu consigo sair, 2h30, o telefone já toca. Aí, meu Deus, e agora? Boto o fone no ouvido, vou lá, fico lá atrás, e aqui eu tô ouvindo. Ela, vamos agora, Mário Júnior, falar do Santa Cruz, do esporte, do Náutico. E agora? Eu, bem sério. Respira fundo. Olha, Lina, um abraço pra vocês. Estamos chegando pra falar do Santa, aí que joga... O ônibus vira todo assim. mundo olhou, Rembrandt. Todo mundo olhou. Isso? Eu morto de vergonha, mas tem que fazer o quê?
Aí quando terminou, aquela greia, aquela zoação dentro do ônibus, mas aí eu consegui fazer, já fiz de orelhão também. Mas são obstáculos que eu agradeço muito porque tive tudo isso. Porque você aprende. É isso. Quem é que dizia isso? O bom no bom é muito bom. Eu quero ver o bom no ruim. É muito bom eu chegar aqui, o microfone de qualidade, vou falar, mas eu tô falando, tá cortando o microfone, eu vou tentar consertar isso aqui para poder falar. Então, as dificuldades que eu tive, agradeço todas a Deus por isso. Porque isso me ajudou muito nessa caminhada. Porque não é fácil, né? É muito bom, eu quero ter um carro. Estala o dedo, tá o carro aqui. Não, você tem que ralar para ter o carro. E todo mundo tem um começo difícil. Todos nós temos, né? E eu acho que faz parte da vida do ser humano. Quanto mais dificuldade, mais você vai dizer quando conseguir o seu objetivo. Consegui, tá vendo aí? Era algo que eu dizia, não vou conseguir, mas com fé em Deus, com perseverança, você acaba conseguindo. Isso é muito bom. Coisa boa. Agora, uma dúvida que muita gente vem tirar comigo, ou tentar saber comigo. Mas por que Mário não admite que torce pelo time tal? Pelo Sport? Pelo Náutico? Pelo Santa Cruz? Existe. É a hora. Chegou a hora da revelação do time do coração de Mário Júnior. Mário, você já tem mais de 50 anos, quase 30 anos de profissão. Não tem mais por que ficar brincando de esconde-esconde em relação ao seu time. Isso. Você fala em América. Sim, América. Você já falou em Ibis em algum momento da vida, mas chegou a hora da revelação. Léo, que é o nosso operador técnico de qualidade, está aqui, vai cortar essa imagem para você olhar, como diria o saudoso Clodovil, né? Olhe para a lente da verdade e revele do fundo do seu coração o time para o qual você torce. Atenção, rufem os tambores. Chegou a hora da revelação de Mário Júnior. Eu sou torcedor do América. A Memeririca. Eu nunca neguei, rapaz. Sou americano. O Ameriquinha, rapaz. Existe isso. 6 vezes campeão pernambucano. 6 vezes campeão pernambucano. É um time que já foi a pedra do sapato de Santa, Sport e Náutico. A gente acredita. Mas ultimamente tá na Série A2 do Pernambucano. Quase sobe, mas o seu Vitória subiu. Olha aí, o meu Vitória subiu para a primeira divisão. Se dois tivessem subido, eu não teria dúvida. Eram os dois, os dois melhores. E a gente falava isso, né, durante o campeonato. Rapaz, só um que sobe e tal. Eu até falei para você, não, favorito é o América. Era o América, fase. Sem dúvida nenhuma. Mas final é final, né, e foi pros pênaltis. E naquele jogo com o Caruaru City, na semifinal, o time do América quase que não consegue. Teve polêmica no VAR. E ali eu dizia, olha, eu até falei pra você, Rembrandt, mudou a situação. Eu agora vou com Vitória favorito e o América vai ter que correr contra o tempo. Decisão por pênaltis. E aí nos pênaltis deu vitória, né? Mas futebol é isso. Nem sempre o melhor vai subir. Nem sempre... é a Série C. O Caxias disparou na primeira fase e ficou fora. Acontece, né? Você acha, então, que você, com esse argumento, você convenceu a galera que você torce pro América? Não é argumento, é verdade. Eu sou torcedor do América. Tá certo. América. Mas vamos lá. Se você tivesse que escolher um time para torcer no Recife. No Recife. Esquece o América. Sim. Tem Sport, tem Náutico, tem Santa Cruz. Por exemplo, vamos ver um caminho aqui diferente. Para qual estádio você ia com mais frequência na sua infância? Frequentava todos os estádios. Eita, não tem jeito de pegar todos os estádios, porque eu gosto de futebol, entendeu? Hoje, se eu não tivesse que escolher um time aqui, seria Retrô. Retrô. Olha o que ele me disse, que escolheria o Retrô. Retrô, rapaz. Do seu amigo, né? Nosso amigo Laércio. Laércio, né? O nosso amigo Guga também, né? né? O Retrô só tem um torcedor de verdade. É Gustavo Jordão. Laércio é do esporte, ele já disse. É verdade. Né? Claro, Laércio ele é o dono do time. É o dono do time. Torcedor mesmo é Gustavo Jordão. É Gustavo Jordão. Mas vamos lá. Quando sai gol do Sport, gol do Santa e gol do Náutico, qual desses times aí o coração acelera mais? A vibração é a mesma para os três. Não tem jeito, porque eu sou Pernambuco. Ele é Pernambuco. Eu sou torcedor do esporte com esportes de um modo geral. Me satisfaz muito ver o esporte na Série A, ver o Santa, ver o Náutico. Agora, infelizmente, 2 na B e 1 na C e 4 na D, né? Você tem vaga demais agora Maguari, na D, né? Decisão, Central e Retrô. E o Vitória vai buscar uma vaga lá no ano que vem. Mas vamos ver. É o seguinte, agora para fechar, né? A última possibilidade de a gente descobrir, tá certo? Você comemorou mais a Copa do Nordeste do Santa em 2016, a Copa do Brasil do Esporte em 2008 ou o título pernambucano do Náutico de 2001, que
quebrou, né, a possibilidade do Hexa do Esporte e tal, e manteve o Hexa Luxo do Náutico. Como pernambucano, vibrei, comemorei bastante todos esses campeonatos conquistados pelos nossos representantes. Né? Tá certo. O Sport ganhou uma Libertadores, uma vaga na Libertadores, uma Copa do Brasil, o Santa campeão de uma Copa do Nordeste, o Náutico campeão estadual e, meu amigo, isso acirra ainda mais a rivalidade. Não tem jeito. Muito bom, é muito bom isso, muito bom. Vocês viram que eu tentei, né? Não teve jeito. Mário Júnior, seguinte... O torcedor do Sport tem uma bronca com o torcedor do Flamengo por 87. O Sport é o campeão de 87. Isso ninguém discute. Ninguém discute, né? Isso. Mas você concorda com essa bronca que tem do torcedor do Sport com o Flamengo, com o time do Flamengo? Discordo completamente. Eu queria entender essa raiva do torcedor do Sport em relação ao Flamengo. Pelo contrário, torcedor rubro-negro, agradeça ao Flamengo que não veio pro jogo em 87. Porque se que o Flamengo... não quis a decisão, Isso, né? porque com aquele time do Flamengo em 87, um abraço, o torcedor do Sport não estaria comemorando o título de campeão de 87. Então essa raiva, pra mim, inexiste. Vocês devem aplaudir o Flamengo, que ganhou a Série A de novo, que ganhou a Libertadores e continue comemorando. Agora, não tenham raiva do Flamengo. Pelo contrário, agradeçam ao Flamengo que não quis jogar em 87, porque se vem pra cá, não era campeão. Horrível essa situação do Sport. Palavras de Mário Júnior. Mário, a gente já está na reta final do programa, né? Você tem vários compromissos ainda, é difícil para segurar você numa agenda mais longa. Existe. Mas para a gente fechar agora a parte da família, você tem 3 filhos, né? 3 filhos, dois rapazes e uma moça. 2 rapazes e uma moça. Um rapaz bem casado. A família já está acostumada com quase 30 anos, eu imagino que sim, né? Mas quase todo fim de semana você está fora, está trabalhando, né? A semana inteira na correria e tal. Às vezes o tempo para dedicar a família diminui, fica apertado, né, Mário? Muito apertado, mas a gente consegue de vez em quando alguns espaços, principalmente agora no mês de dezembro, né? Questão do final de ano, competição acabando, você pega um sábado e um domingo para folgar, ajuda bastante, né? Eu tenho 3 filhos, o Gustavo, que tem 20 anos, João Gabriel, que tem 15 e Ana Gabriela, que tem 12 anos, né? Cada um, deixa eu me lembrar aqui, cada um torce para um time. Opa! Não acredito. Cada um torce para um time? Gustavo é torcedor do Sport. João Gabriel é torcedor do Náutico. Ana Gabriela, não sei se ela torce pelo Santa. Eu não perguntei ainda. Ainda tá ali, né? Ela tá ainda descobrindo ainda. Mas Gustavo, eu sei que ele é Sport. Ele gosta, aí eu tiro onda com ele quando o Sport perde. Ele, pai, o senhor tá ligando pra quê? Eu disse, não, pra perguntar o placar do jogo. Eu disse, não me liga pra perguntar isso não. Aí começa aquela brincadeira, né? O segundo não, o João Gabriel é mais ligado no Náutico e a Ana não decidiu ainda pra que time vai torcer não. Mas eu tô acompanhando ainda esse passo dela aí pra ver o que é que ela vai torcer. E dona Andréia? Não, ela não é daqui. A excelentíssima esposa. André é de Petrolina, né? Né? Minha esposa é de Petrolina. Torce lá pelo Petrolina? Ela gosta de Petrolina, né? É? E tá aqui, estamos já com quase 18 anos de casados, né? Eu gostava do meu primeiro casamento e João Gabriel e Ana do meu segundo casamento, né? Espaço a gente às vezes não tem tempo, aquele corre-corre, mas eles entendem, sabe, Rembrandt? Isso é bom, porque acaba entendendo que é profissão, né? Uma hora vai chegar a aposentadoria. Não tá tão longe, não. Tá se aproximando. Você já vislumbra uma aposentadoria, Mário? Já. Já tá começando a fazer as contas, olha... Não é nem isso, é questão de você ver que tem que mudar, né? Um cara que eu me inspiro muito em relação a isso, se um dia eu tiver que parar de trabalhar no dia a dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é Jorge Soares. Sim. Jorge colocou um programa esportivo, 1 hora por dia, não é isso? E ele vai até a sexta, sábado e domingo, então quem sabe daqui a um tempo, né? Não sei, daqui a 10, 15 anos eu não penso nisso também. Dá uma respirada e aos poucos o cara vai. Depois de segunda, terça, quarta, quinta, bota 3 vezes na semana, depois 2 vezes por mês e assim segue o baile. Faz parte, né? Faz parte. É um processo lento até chegar lá, mas tá chegando. Grande Jorge Soares, o repórter já perdi o número de Copas do Mundo, né? 7, 8, 10. Rapidinho, é um show. Quem é que você imita? Eu sei que você consegue fazer vozes bem parecidas. A de Jorge, por exemplo, Jorge Soares. Alô, torcedor! Aí o cara ligava pra ele na Rádio Olinda, né? Dizia, ele entrava no ar, atenção, tá rouco, né, Jorge? Tomou todas ontem, né? Aí eles, tu és o quê, meu? Tu és minha mulher pra me fiscalizar? Jorge é uma figura, e se você encontrar com ele, é a mesma coisa, meu amigo. É uma figura, gente da melhor qualidade, entre outros e outros também, né, Rembrandt? Jorge Soares, é uma geração, né? Jorge Soares,
Hélio Lopes Macedo, que você citou aqui. Alfredo Augusto Martinelli. Alfredo Augusto Martinelli, Pedro Luiz. Adilson Couto, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho. Haroldo Lopes, Rômulo de Medeiros. Trabalhei com Haroldo também, Amaral Dutra, Barbosa Filho, Luciano Duarte, muitas e muitas pessoas que deixaram saudades, né? Alguns estão por aqui ainda, graças a Deus. A gente ouvia, Aldeci né? Lima, né? Ouvia também. muito essa turma, né, Mário? Era uma geração que não era fácil de você, que tinha o sonho de trabalhar em rádio, conseguir um espaço, não, porque era muito difícil. Muito, uma brecha difícil. para poder se encaixar ali, viu, Rembrandt? Era uma época que você precisava ser bom, não, ser um pouquinho melhor, isso, né, do que a média para você poder ter um espaço. Pelo crivo deles também. Exatamente. Aquele ali não tem a menor condição. Não, aquele ali, mas se bem que as coisas mudaram bastante, mas pegamos uma geração extraordinária, né? Perfeito, bom, né? Perfeito. Mário Júnior, faltou abordar algum assunto assim que você chegou aqui? Não, eu vou participar do Rembrancast, será que ele vai perguntar isso? Não vai? Não, foi tranquilo. Você falou de novela, né? Sim, olha aí. Novela, já ia né? deixando... Adoro novela. A novela, né? Bom. Inclusive, eu sou assinante do Globoplay? Globoplay por causa da novela, né? Mas eu, não, porque tem que ver, meu amigo, eu não quero ver filme, eu não quero ver série. Eu tô assistindo A Indomada agora. A Indomada? Né? Excelente novela, A Indomada. A Indomada, Roque Torre Santeiro, de Babel. você deve ter assistido várias vezes. Tô assistindo A Indomada, Torre de Babel e Fina Estampa, que passou recentemente, não tão muito tempo atrás como A Indomada, mas são novelas maravilhosas. Então, temos aí, ultimamente, tivemos o remake de Vale Tudo, né? É isso. Mudaram tudo, mas foi o remake. O que é bom é assim mesmo, tem que aparecer de novo. Você que assiste série, que assiste filmes, que não sei o que e tal, Mário tá lá vendo as novelas, vendo e revendo matando os capítulos, a saudade, né? Matando as saudades, né? Demais, né? Que coisa boa, Mário. Mário, foi muito bom recebê-lo aqui no Rembrancast. Eu que agradeço, Rembrandt, eu que agradeço. Antes de... Eu vou passar aqui para você um presentinho, né? Uma lembrança do Rembrancast, mas antes eu quero que você defina pra gente, para o nosso público, quem é Mário Júnior? Mário Júnior é um cara sonhador, apesar de ter 51, quase 52 anos de idade. Não é gato não, essa idade aí, né? Não. Essa idade certinha, idade né? certa, assim. 10 de dezembro, agora 73, você completou mais um aninho. 73. Muito, parabéns. E assim, é um cara sonhador que não sabe de tudo, pelo contrário, eu continuo querendo aprender cada vez mais e tô por aqui, tô na pista ainda e em busca de grandes objetivos. Olha aí, o homem tá na pista, hein? Entendam como quiser. E olha que eu não sou dançarino, eu tô Sim. fora. Né? Existe isso, rapaz. Mário, olha só. Que maravilha. Você se deu bem, hein? Tem uma lembrancinha aqui da Vagamundo para você. Muito obrigado. Para você desfrutar. Vagamundo tá com a gente agora, tá vestindo Rembrandt Júnior. Muito obrigado mais uma vez à equipe da Vagamundo pelo carinho, né? Pelo atendimento. E Mário Júnior, o que é que trouxeram para Mário Júnior? O que é que tem aí para você, Mário? Vamos ver o que é que tem aí? Aqui, vamos ver. De repente, né? Pode ser uma coisa que você queira deixar comigo de presente, não sei, de repente, né? Olha aí o que temos aí, Mário Júnior. Que maravilha. Abre aqui. Onde é que abre? Olha aí, tem um... Veja, você que é deixa eu lhe ajudar aqui. Ajude, por favor. Mas já vimos aqui que é uma coisa bem legal, maravilha, né? Rapaz. Bom, minha gente, já vou dizendo aqui para vocês, agradecendo muito, porque Mário Júnior nos atendeu aqui. Olha aí, Mário Júnior. Olha coisa só, boa, rapaz. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Vagamundo. Obrigado, pessoal da Vagamundo. Obrigado, Rembrandt. Obrigado a todos. Sucesso, viu, meu amigo? Sucesso. Obrigado, Mário. Muito bom compartilhar aí. Durante a semana a gente compartilha o trabalho, o serviço, né? Verdade. Lá na TV Tribuna. Mário Júnior é essa figuraça, competente, profissional e está sempre disposto a ajudar os amigos e também quem não é tão próximo, né? Mas se chega lá pedindo uma ajuda, Mário tá lá. Não, a gente tá aqui para ajudar. Para ajudar, faz né? parte. São ossos do ofício, né? É isso, meu amigo Mário. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Muito obrigado. Essa é uma frase que ele utiliza, mas não acredita muito não, né? Mas tá certo. Existe isso. Obrigado, Mário Júnior. Um abraço, Rembrandt. Obrigado também. Participou aqui do Rembrandtcast, mais um episódio do Rembrandtcast para você. Muito obrigado, mais uma vez, pela parceria de sempre. Estamos nos aproximando aí de 50 edições do Rembrandtcast. Que coisa boa. Isso, muito graças a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado e até a próxima!